de volta com o programa Piracicaba Agora, estamos ao vivo e vamos para o nosso quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba. E nós temos o prazer de receber aqui no nosso estúdio a doutora Juliana Barbosa, médica cooperada da Unimed Piracicaba, especialista na especialidade cardiologia. Doutora Juliana, nossa amiga, né? Sempre aí fazendo campanhas, a gente sempre acompanhando e apoiando. Muito boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Neto. Eu que agradeço, viu, pelo convite. Também a minha colega, a Ana Luísa, e pelo convite da Unimed, né? Fico muito honrada de estar aqui. Muito obrigado, bem-vinda. Ana Luísa também já esteve conosco aqui, psicóloga da Unimed, medicina preventiva. Tudo bem, Ana? Tudo jóia? Tudo bem, Neto? Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês novamente para falar de um tema tão importante. Importantíssimo tema esse que você está em casa vai participar conosco, né? A gente vai falar sobre o Dia Mundial Sem Tabaco. O Dia Mundial Sem Tabaco, sem cigarro, né? Algo que tanto prejudica, né? Mais do que provado, a ciência já nos mostrou, que incomoda, que prejudica não somente quem fuma, mas quem está perto, quem está no ambiente, algo viciante, né? E a gente vê algumas coisas até complicando agora nesse momento, que é a questão daquele cigarro eletrônico, a gente vai falar também sobre isso, né? Vamos abordar junto aqui também. Bom, para começar a falar com a Luísa. Luísa, vamos falar um pouquinho, né, sobre essa questão do uso do cigarro, né? Eu não sei se está atrelado, gostaria até que você falasse sobre isso, né? Mas eu vejo, ontem mesmo, a Maria Ana, nós saímos daqui e fomos jantar, né? E a gente viu no movimento corporal de uma pessoa que estava nesse restaurante, não estou brincando, ela fumou, enquanto a gente estava ali apreciando um prato, ela fumou cerca de 8 cigarros. Mas ela saía dentro do restaurante e até a beira de um muro, ela dava 3, 4 tragos, colocava o cigarro. Isso chamou a atenção porque foi assim, num ritmo, mas um ritmo preciso, mais do que um relógio, a pessoa indo lá fumar, e a gente percebia que a pessoa estava até alterada, né? Fala um pouquinho sobre isso, né? Quando a gente fala do cigarro, né? A doutora Diana vai falar também sobre isso, a questão do vício, da nicotina, mas tem um vício também de se apegar nesse movimento da fumaça e, olha, decepcionante. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa questão do vício que atrela na questão da mente também, né? Legal. É um assunto muito relacionado à saúde mental. Geralmente a pessoa começa a fumar por curiosidade, né? E aí isso leva a uma série de alterações no circuito de serotonina, dopamina no cérebro, né? A doutora até vai comentar ali das questões médicas envolvidas, mas o cigarro ele passa a ser também um sintoma de, às vezes, ansiedade, depressão. Exato. Então, estou passando por um momento difícil, o cigarro é algo que me acalma fisiologicamente, e a questão do hábito também existe, né? Alguns pacientes até falam que o cigarro é o amigo. É meu amigo, é meu parceiro, é quem está comigo, personaliza. E a consideração é real, é verdadeira, né? É real, porque alivia aquele momento de ansiedade. A ansiedade, eu gosto muito de falar que a ansiedade é normal, é uma condição inerente à condição humana. Perfeito. Porém, é ruim de sentir, né? A gente não gosta de sentir desconforto. Mas é importante a gente aprender a lidar com isso através da terapia, isso ajuda muito, para que a pessoa não recorra aos vícios, né? O cigarro é um deles, mas existem pessoas com compulsão alimentar, existem pessoas que compram também de maneira compulsiva. Então, o cigarro, o vício é um sintoma de algumas condições mentais, e por isso a psicoterapia é bastante aliada aí no tratamento para o tabagismo. Perfeito. Doutora, eu não estou exagerando, viu? A gente viu exatamente como ela está falando, a pessoa estava alterada. Dá para ver que ela estava alterada. Sabe daquele momento ali. E pode ser uma questão, né, de depressão, ou aquele momento que ela está vivendo. Agora, não importa, né? Quer dizer, o que ela está fazendo, quimicamente, ela está afetando o corpo dela, né? Sim, ela está afetando. E esse comentário que você faz, Neto, é bem interessante pelo tempo que esse intervalo entre um consumo e outro. Exato. Para lembrar que o tabagismo, a nicotina, é talvez a droga que tenha mais adição, justamente por isso. O tempo de abstinência é muito curto. O que quer dizer isso? Quando o indivíduo consome o cigarro, até
o momento em que ele sente novamente a falta daquela substância é muito curto, né? Tem pessoas que pode levar 2 horas, 3 horas, mas nesse caso dessa pessoa que você notou, talvez fosse 10 minutos, 20 minutos, Exato. porque Era ela esse tempo. sentiu a falta no organismo, isso é a dependência química, né? Então ela teve que novamente ir até lá fora para aplacar aquela ansiedade que é gerada pela falta da nicotina, né? Então é um vício muito escravizador, né? A pessoa ela entra de uma forma inadvertida, né? Como uma brincadeira, curiosidade, mas muito logo ela vicia e ela fica realmente prisioneira desse vício. É isso que a gente precisa desmistificar, né? Que a pessoa realmente ela sofre isso, né? E mais do que existe ajuda, que existe possibilidade, né? De que ela saia desse ciclo. Agora, Juliana, você falou do vício. São 2 tipos aí de vício, né? Aquele que vai acalmar, como você falou, meu grande amigo, ele me acalma, né? Eu já ouvi pessoas íntimas falando isso para mim, né? Não, eu fumo porque eu me acalmo, eu preciso me acalmar, né? E a gente sempre, o acalmar não é de fora para dentro, é de dentro para fora, né? É uma questão de concepção de ajuda. Mas tem essa outro detalhe que parece que as pessoas não pensam nisso. Por exemplo, eu não conversei com essa pessoa, mas eu reparei assim, que talvez para ele está reduzindo danos não fumando cigarro inteiro. Só que ele aumenta, aliás, ele diminui o tempo entre um cigarro e outro. Ele deu 3, 4 tragadas e jogou o cigarro. Então também tem isso. Acho que a pessoa ela acha que quimicamente não está fazendo mal. E é uma mentira também, né, doutora? É uma mentira, porque os receptores nicotínicos, a gente no cérebro tem várias boquinhas que captam nicotina. Cada vez que a nicotina entra ali, ela satisfação. Faz essa liberação que a Ana comentou, né, de adrenalina e dopamina, que isso dá a sensação de bem-estar. Só que essas boquinhas, a hora que elas estão completas com a nicotina, existe essa liberação, mas logo ela se abre e quer mais. É nessa hora que a pessoa fica nervosa, angustiada, e ela acha que o cigarro vai acalmar. E, na verdade, ela está ansiosa, ela está nervosa, ela está irritada pela falta da nicotina. Pela conta das boquinhas estão pedindo mais lá. Olha. Porque é muito rápido esse ciclo de efeito e liberação do receptor, né? Então, entender que é uma droga que tem um efeito muito rápido e a abstinência dela é poderosa. E por isso que a gente tem que atuar justamente nessa questão, né? De ajudar o paciente a entender o que ele vai acontecer com ele, para que ele consiga colaborar até no tratamento. Perfeito. Estamos ao vivo no programa Piracicaba Agora, o nosso quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba, falando sobre o Dia Mundial Sem Tabaco, né? Participe conosco. Você conhece alguém que fuma? Ou você fuma? Quer contar uma experiência sua? Você parou de fumar? Se você conhece alguém, como é que fica a sua situação quando você se depara com alguém no ambiente, né, próximo, fumando? É incrível assim, que mesmo determinando o ambiente, a fumaça ela desobedece, né? Ela muda, ela entra, o sujeito vai fumar lá fora e toda a fumaça entra para dentro da lanchonete, do restaurante, né? Qual que é a sua opinião? Participe conosco. E tem já participação, né, Maria? Pois não? Tem sim, Neto. Está aqui a pergunta do Cláudio, ele dá boa noite a todos do programa. É verdade que fumar cigarro de palha é menos prejudicial? Acho que quer dizer, no caso, né, de um fumante estar querendo parar, pode substituir pelo de palha? Quer responder, Ana? E aí, gente? Não, isso não é verdade, isso é um mito, né? O cigarro de palha, será porque ele é mais natural, né? Feito enrolado na palha do milho. O ambiente vai ser natural, é o caipira, tá na roça, acho que tudo isso vai amenizar, né? Não, ele não é menos prejudicial, tá? Ali está contido o tabaco, né? E o tabaco tem nicotina. E até, no caso, ele pode ser até pior, tá? Olha. Porque a palha, ela é como se fosse um invólucro
não existe contato com o meio externo. Então, quando ele vai puxar o ar, né, ele precisa que passe o ar por dentro ali daquela brasa. Então, ele faz esse movimento com mais força. Então, a tragada é maior. Olha. Tá? Então, não, é um mito. Viu? Então, não se deve tentar trocar pelo cigarro de palha e nem por nenhum outro tipo de cigarro, como o eletrônico, que também muito se fala. Vou fumar o cigarro eletrônico que não queima, né, não tem combustão, então eu vou ter menos dano. Isso não é verdade também. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Saiu agora na mídia, não sei se vocês viram, né? O pessoal compartilhando, uma deputada no plenário. E você viu, né? Uma deputada no plenário, e aí é a vez dela votar, dela comentar, cortam para ela está tragando esse cigarro eletrônico. E ela tragou, tentou abaixar, saiu fumaça pelo nariz. É uma deputada num lugar que não pode ser usado e usando o produto contrabandeado. Porque esse cigarro eletrônico é um produto ilegal, ele é contrabandeado. E uma deputada dentro da Câmara, lá em Brasília, fumando cigarro contrabandeado. É um absurdo, né? Fala um pouquinho, Juliana, esse cigarro, esse é o eletrônico, ó. E as pessoas acham, não, isso aqui não tem problema, né? Isso é caro. Né? A esposa de um amigo falou, ela está fumando isso, é R$150 e ela está tão viciada que dura uma semana. Uma semana ela acaba com a química que está ali dentro. Pior ainda, né, Juliana? Fala um pouquinho para nós sobre essa arma, né? O cigarro eletrônico é realmente um perigo e nós estamos assim muito preocupados, né? A classe médica, a classe todos os profissionais da saúde, muito preocupados com o que está acontecendo, né? O crescimento realmente do consumo do cigarro eletrônico, apesar da proibição, como você bem falou, Neto, desde 2009 está proibido a venda, a propaganda, e só não está proibido o consumo, né? Então, o indivíduo que está consumindo, ele não vai ser abordado por isso, mas a hora que ele está lá comprando, né? Então, é realmente um produto de contrabando, ilegal, mas que infelizmente você consegue comprar isso de forma muito fácil. Pacientes meus me contam que ele faz uma ligação, uma mensagem no WhatsApp, ele recebe isso como um delivery na sua casa, então é rápido, né? E o cigarro eletrônico, o que acontece, por que ele seduz tanto o jovem? Porque ele vem de uma forma mais tecnológica, descolada, ele tem o flavorizante, né? Ele tem o sabor e o cheiro do que ele quiser, ele escolhe, né? Isso é uma química que está ali contida. Só que o que tem ali dentro? Nicotina, né? Então, nicotina é o que vicia no cigarro, né? Então, o cigarro eletrônico, ele está viciando novas gerações, pessoas que nunca fumaram cigarro comum, estão se viciando nesse produto, né? Então, a gente precisa realmente divulgar e falar sobre isso. Olha, tem participação, você participe conosco, 991411048. Uma pergunta muito interessante, pode abrir para nós, dá uma olhada só. Pois não, Mar? É da Clarice, que ela diz: olá, Neto, Maria, toda a equipe, tudo bem? Tudo bem, Clarice, obrigada pela audiência. Pois não. Ela quer saber, doutora, quantos cigarros por dia já pode comprometer a saúde? Boa pergunta. Em todos os sentidos, né? Saúde mental também, né, Ana? Sim. E a doutora está aqui, né, para a gente trocar essa informação, mas qualquer cigarro, nem que a pessoa fume um cigarro por dia, isso já vai prejudicar. Até porque esse um cigarro pode levar ao segundo e ao terceiro. E como a doutora falou sobre esses receptores, o cérebro ele vai querer mais, né, doutora? Então, Sim. Ele não vai se contentar ali com um cigarro, ele vai precisar de mais e mais nicotina para se manter satisfeito, né? Então, esse um cigarro já prejudica. Não existe quantidade saudável ou que não vá prejudicar. Está aproveitando para você falar para nós, a gente falou desse senhor e você falou que essa questão da satisfação, eu vou me acalmar, meu amigão. Como que a gente controla isso? Eu acho que são duas frentes, né? A gente tem alguns medicamentos que vão quimicamente mexer
a própria química do cigarro, né? Mas, por exemplo, a doutora Juliana colocou uma situação que a gente está revivendo os anos 30 do cinema, que tive aqueles grandes atores, 30, 40, os anos 40, fumando aquelas piteiras, né? E achava aquilo um status. E o cigarro eletrônico veio justamente com isso. Ele vem passar um status. Você quer ser descolado, quer ser moderno, quer estar ali no movimento, você tem que usar o cigarro eletrônico. Como que eu trabalho esses gatilhos, né? De me sentir bem sem precisar ser o famoso descolado do rolê, né? E como lidar com essa minha pressão quando eu, diante de algo, eu não sei olhar para isso, então eu vou fumar um cigarro que é o momento de eu respirar lá fora. Como é que eu lido com isso? Neto, por duas frentes, né? A primeira delas é a psicoterapia, quando a gente fala de entender os motivos pelos quais a pessoa é ou está ansiosa. Então, o que levou a pessoa a esse vício e quais são os contextos, né, dentro da vida dela. Então, como que é o contexto familiar dessa pessoa? Como que é o contexto no trabalho? Entender como que é a dinâmica daquele indivíduo. Entendido isso e fazendo com que o paciente entenda isso, de acordo com a sua história de vida, a gente trabalha com algo que chama ativação comportamental. O que é isso, né? Geralmente, o uso do cigarro está associado a outros hábitos. Então, por exemplo, eu chego em casa do trabalho, cansado, abro uma bebida, sento lá na varanda e fumo cigarro. Então, veja que começa a se construir uma cadeia de uma situação agradável, relaxante. E a pessoa começa a atribuir isso é o cigarro. Mas é todo aquele contexto que leva a pessoa a se sentir bem. Então, a ativação comportamental, ela entra para a gente quebrar essa cadeia, né? Então, ok, você vai fumar esse cigarro, mas vai fumar olhando para a parede, né, doutora? Não vai fumar sentado, tomando uma bebidinha e descansando. O fumar de castigo. Fumar de castigo. Você vai retirar... vai mudar a condição. O clima agradável, né? Para você não associar mais o cigarro a essas condições. Então, é na frente cognitivo-comportamental, através da terapia, e na frente da ativação comportamental, através da mudança de hábito. Não é fácil, né? Aliás, é bastante desafiador para a pessoa, mas é um tratamento que funciona, que dá certo, né? E que existe aí solução para essas pessoas que estão com o vício do tabaco. Perfeito. Doutora Juliana, você tem uma frente muito bacana, né? Médica, obviamente, você acompanha seus pacientes de pertinho, você tem todo o histórico aí relacionado com a questão, né, do quanto é prejudicial à saúde o cigarro. Mas isso não basta, a sua orientação dentro do consultório, e você, à frente de um projeto muito bacana, no 5º ano já, né, Paradas para o Sucesso. Fala um pouquinho desse projeto que acaba agregando a toda a nossa sociedade, né, artistas, justamente para essa consciência de parar de fumar. Isso, o projeto Paradas para o Sucesso, no 5º ano, né, estamos com várias ações relacionadas à campanha antitabagismo. Através dos artistas que colaboram, sendo porta-vozes da mensagem antitabagismo. Estamos atuando agora em atividade o concurso cultural, que também está indo na sua 5ª edição. O concurso, ele convida alunos das escolas estaduais e municipais do município para fazerem desenhos, vídeos, frases nessa temática, né, convidar os alunos, junto com as suas professoras, para discutir esse tema e concorrerem a bolsas de estudos, a prêmios, né, incentivando-os nessa questão. E também esse concurso, então, fica aqui o convite, Neto, para quem estiver ouvindo, né, converse com suas professoras, suas diretoras de escola. A escola não tem que estar aderindo ao concurso, ele pode também ter uma participação individual. Quem quiser acessar o regulamento está lá no Instagram do né, Paradas para o Sucesso, né, tem todo o regulamento, um infográfico de orientação. E é bem gostoso de participar disso, Neto, porque a gente vê novos talentos sendo revelados, viu? Eu tive alguns trabalhos que a gente colocou
os inscreveu no salãozinho de humor e foram aceitos, né? Para a gente ver o nível realmente bom, né? Dali saem coisas muito boas. A gente fez exposições também com esses trabalhos já na Câmara dos Vereadores, no Saguão do Losso Neto. Ano passado fizemos no Shopping Piracicaba, sempre para levar para a população também essa informação, né? Falar do tabagismo, que não é um assunto fácil, ninguém gosta de falar disso, né? Sim. Mas é importante, a gente está tentando sensibilizar os jovens, os adolescentes, para que eles não entrem nisso, né? E para quem já é fumante, né, ter essa consciência de que existe tratamento, né? E que ele deve buscar uma ajuda especializada. Exato. Tá? Isso é essencial, né? Buscar ajuda especializada, né? Paradas para o sucesso. Agora, quando a gente fala da ajuda especializada, a gente conta com a Unimed, né? Que a Unimed tem um corpo ali de apoio, né? Uma equipe multidisciplinar, porque quando a gente fala de vício, a gente precisa dessa equipe multidisciplinar, né? Às vezes gera um problema fisiológico, por vezes é uma questão realmente psicológica, né? Que você precisa buscar ajuda e não se sentir acuado por isso, porque é incrível, né? A gente conversa com as pessoas e boa parte do qual eu converso fala, eu quero parar. Mas esse quero parar, ele não tem a atividade, porque eu acho que é tão difícil, né? A gente precisa de ajuda do outro. E a Unimed oferece isso também, né? Antes de falar do programa Inspirar, né, tu tem o estigma também em cima da pessoa que fuma, né? Não para porque é preguiçoso, porque só criar vergonha na cara. E não é assim. Não é assim, né? Uma doença, né? Então, às vezes, a pessoa fica até, né, não gosta de falar por conta disso. Na Unimed, nós temos o programa Inspirar. A doutora Juliana também ministra uma aula, né, um curso. E é um programa que a gente tem uma equipe multidisciplinar. Então, um beneficiário da Unimed pode entrar no programa, né? Tem no Instagram, tem o contato que está aparecendo na tela também. E eu faço todo o acompanhamento desse paciente. Esse paciente passa pelo médico de forma presencial. Depois eu faço o acompanhamento justamente para tratar a questão do hábito, para ensinar esse paciente a lidar de uma maneira diferente com as suas frustrações. Então, é o tratamento medicamentoso, o tratamento não chega a ser uma terapia, mas é uma orientação psicológica. E nós temos as aulas informativas, né? A aula da doutora Juliana, sobre a questão das doenças. A gente tem nutricionista que vai falar que alimentos vão ajudar ali para parar de fumar. Aula da fisioterapeuta, educadora física. Então, orientações de qualidade de profissionais capacitados para oferecer esse suporte. A pessoa tem 6 meses de suporte, Neto. E, geralmente, eles param antes desse período com todo esse suporte. E também tem um encaminhamento para psicoterapia, quando necessário, quando a pessoa, né, está passando por um momento bastante delicado. Porque daí é uma coisa atrelada à outra, né? Tem a questão do cigarro, do vício, mas pode ser um problema ali que está conduzindo todo esse vício também, né? Exato. E essa pessoa começa a fazer psicoterapia também durante esse período e, às vezes, até segue com a psicoterapia, né? Então, é um suporte muito bacana. Muito bom. E, olha, tem participação, né, Mar? Vamos lá para a participação. São várias perguntas, não sei, pode tirar um pouquinho, não sei se vai dar para fazer todo mundo. Deixa eu ver aqui, deixa eu só posicionar, que eu tinha até mudado aqui. Para o cartaz, né? Deixa eu voltar aqui. Acha para nós. Agora, é muito interessante, eu vou confessar, eu fumei durante 4 anos. Jovem ainda, né? Eu fumei durante 4 anos, eu tinha 16 para 17 anos. Aí eu fui trabalhar, o ambiente sim era muito favorável, porque eu trabalhava como gerente numa loja e assim, começando, né, a minha vida profissional, trabalhava 12, 14 horas dentro de um shopping em São Paulo e a única liberdade que eu tinha era ir fumar o cigarro no corredor, porque naquela época ainda podia fumar no shopping, tinha cinzeiro ao lado dos bancos e eu fumava, era a única maneira que eu tinha de me desligar um pouquinho daquela aquela coisa maluca, né, de vendas. Eu era gerente da loja. Quando eu mudei de emprego, eu parei de fumar. Olha só. E eu vejo quanto é satisfatório saber que hoje não pode fumar dentro do shopping, porque eu vejo que daí você ajuda os vendedores do shopping. Porque é verdade, às vezes você tem você tem seu horário de janta, almoço, mas o cigarro era liberado.
Você não poderia, não era muito bacana você falar, vou ali sentar um pouco. Hoje as coisas mudaram, mas na época não era assim. Você não podia sair para sentar. A loja cheia, você tinha que estar ali. Mas para fumar o cigarro, o dono, o gerente da loja liberava você. Então eu sei o quanto é importante o ambiente, como você falou. O ambiente, claro que hoje, ao passar dos anos, posso estar em qualquer ambiente, mesmo quando eu estou com uma pessoa que está fumando, eu não sinto vontade, gente. Não completamente. Então, para quem não fuma, fica também esse fantasma, né? Será que eu vou voltar a ter o vício novamente? Eu acho que a questão química não, e a questão comportamental, você amadurece também. Eu senti isso, que eu não fumo. Praia é um lugar que as pessoas fumam bastante, né? Então, quando eu vou à praia, eu não sinto, até eu me desloco um pouquinho, porque me incomoda. Pois não, Maria, já vou abrir aqui a pergunta do Leandro, que já vai contemplar também a do Simão, tá? Que eles querem saber a respeito do narguile, ou narguilé, como é que fala isso? É perigoso, né? Tanto quanto o cigarro, e os charutos também, se são perigosos. Sim, todos são perigosos. O narguile, ele é você está consumindo também o tabaco, só que de forma de uma pasta. Né? Então, o tabaco tem nicotina, é danoso, assim como o cigarro, como o charuto também, tá? Falam que o charuto você não traga, né? Mas, na verdade, a absorção é na boca. Pois é. Né? Você deixa a fumaça na boca, e então está sendo absorvida pela mucosa oral. Muito bom. Doutora Juliana, obrigado, viu? Estamos chegando no finalzinho da participação. Muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Parabéns pelo projeto, né? Parabéns pelo envolvimento também junto a Unimed, que preze, traz, né, essa possibilidade de você buscar ajuda, né, e parar de fumar. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Neto. 31 de maio, né, vocês vão ver bastante notícias no jornal, notícias na televisão, porque é um assunto que a gente precisa falar. Obrigada pela oportunidade de compartilhar esses meus conhecimentos. Muito obrigado. Ana Luísa, obrigado. Recebê-la novamente aqui. Muito obrigado, sempre com muito carinho, trazendo aí para o nosso público as informações. Obrigado. Obrigada, foi um prazer. Muito obrigado. Obrigada. Chegamos ao final do nosso quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba. A cada conquista, celebração, festa, reunião, comemoração, a cada encontro, estamos juntos no sorriso dos nossos beneficiários em todos os instantes de felicidade. Juntos realizamos sonhos, transformamos vidas e colocamos nosso maior talento a serviço do cuidado com as pessoas. Somos dentistas. Somos uma cooperativa de dentistas. E cuidar é o que fazemos de melhor. Uniodonto. Nosso sorriso é único. Semanalmente você pode tirar suas dúvidas ao vivo e acompanhar as atividades e ações sociais da Unimed Piracicaba. Toda semana no quadro Saúde Agora, profissionais da Unimed participam do programa Piracicaba Agora. Unimed Piracicaba, sempre cuidando da sua família. Chegando aqui na Toca da Coruja, você já sabe, né? O lugar certo para você comer bem, com muita variedade, não é mesmo, João? Pura verdade, Maria. Aqui é o lugar mais bonito da cidade, só tem gente bonita. Temos parmegianas, filé com gorgonzola, filé no molho madeira, filé no molho mostarda e breve novidades. Hoje eu já tenho uma para vocês, costelinha de porco acebolado com alho e um pãozinho. Acompanha mandioca se você pedir a parte. Muito boa. Que delícia, novidades chegando e os pratos da Toca da Coruja, você já sabe, são os melhores. Aberto todas as noites e o pessoal gosta de vir aqui, João, porque é bem atendido, come bem, comida de qualidade e o horário estendido. Horário estendido todos os dias de semana até 1h. Fim de semana das 5 da tarde às 4 da manhã. Temos música ao vivo na quinta, das 8 às 11 da noite. Muito boa música.
E ó, você vai poder parar seu carro aqui com a maior tranquilidade, estacionamento amplo, com um manobrista para facilitar para o cliente, né, Ju? Temos vagas para 60 carros. Aqui ninguém fica de fora. É isso aí, então corre para cá, venha conhecer a Toca da Coruja se você não conhece, é um ponto estratégico aqui na nossa principal avenida, Avenida Independência, né, João? E se preferir, liga 3434-3089, o motoqueiro vai com o maior carinho entregar para vocês na sua casa. É isso, ó, lembrando que domingo também atendendo aqui na hora do almoço. É, domingo aquele almoço daqui, ó, é só das 11 às 15 horas. Venha que você vai adorar. É isso, vem conferir as delícias da Toca da Coruja e encontrar o João, ó, figura conhecida, hein? Vem pra Toca você também. Vem! Deixa eu dar um recado para você da Oficina dos Óculos. Aliás, fiz questão de trazer hoje aqui uma coisa muito legal para você. Olha só o meu óculos. Olha o meu óculos, gente. Viu só meu óculos? Chique, hein? Esse óculos aqui tinha quebrado bem aqui, ó. Não dá nem para ver. Não dá pra perceber. Ó, Nada. tava quebrado aqui, gente. Não tá lá automático a câmera, né? Tava quebrado. Essa Aí, tá, aí, Luquinha, agora vem cá. quase deu. Mostra aqui, ó. Tava quebrado bem aqui, gente. Aí. É um óculos que eu uso bastante. Eu uso pra andar de bike. Acabou, ó. Consertou. Sabe quem consertou, Maria? Quem, Sabe quem Neto? consertou? A Oficina dos Óculos. Conserta seus óculos. Ficou novinho, ficou da hora, rapaz. Aqui, ó. Tá Tiririri. combinando com sua gravata hoje. Ficou da hora. Vou fazer o programa agora, assim, de óculos. Da hora. Esse óculos é bom, protege bem, ó. Sim. E eles arrumaram pra mim. Gente, muito em conta. O pessoal capricha, ficou excelente. No meio dessa trava, porque isso aqui é um carbono, né? Eles colocaram um ferrinho dentro, onde eles fizeram emenda. Ou seja, ficou mais reforçado do que antes. Ficou mesmo. Entendeu? Excelente. Quer consertar os seus óculos? Vá na Oficina dos Óculos, 2 endereços, Benjamin Constant, 897, no centro de Piracicaba. E Vigílio da Silva Fagundes, 599, em Santa Terezinha. Oficina dos Óculos. Já estou posicionado aqui porque chegou o momento do nosso quadro, né? Trocar ideias é tão importante, né? Quando a gente troca ideias, quando a gente conversa, todos nós ganhamos com isso. E o quadro, ele veio propor exatamente essa possibilidade. Troca de ideias. Muito bem, estamos aqui com o Eric Gomes, sempre conosco aqui, contribuindo, né, para esse bate-papo muito legal. Eric, boa noite, obrigado, como é que você está? Graças a Deus, tudo bem, Maria, boa noite. E a todos os nossos ouvintes, telespectadores, agradecer a audiência. Muito obrigado por estarem com a gente hoje. Conosco também presente aqui, sempre trazendo, né, além de trazer a própria CIP, né, como fazendo parte da diretoria, né, trazendo a CIP conosco, mas também presente como empresário da cidade, né, trazendo ideias, inovações. Muito boa noite. Tudo bem? Tudo bom, Jorginho? Boa noite, Neto, boa noite, Maria. Boa noite aos nossos telespectadores. É legal ser chamado de Serginho também. Serginho também, é um grande pô. amigo, viu? Serginho Furtuoso, É. né? Um grande abraço para ele aí e um abraço a todos os telespectadores. Obrigado pela sua presença. Bom, vamos falar várias coisas aqui, mas o público que está em casa também é convidado a participar conosco aqui, trazendo também suas perguntas, suas indagações. Não podemos começar diferente, agora há pouco estava conversando, né, com um especialista em INSS e trouxemos à tona aí, infelizmente, a situação que a gente viu agora, que veio à tona, né, pela Polícia Federal, esse escândalo no INSS, dinheiro desviado do bolso do aposentado. Que triste isso, né, gente? É, Neto, é Brasil, né? O Brasil se socorre. E eu estava escutando aqui o Leandro falando da Defere, né? Uhum. E eu estava também, ontem eu tive a oportunidade de ir para São Paulo e estava escutando um especialista. O grande problema é o seguinte: nós, quando somos trabalhadores, nós recebemos o nosso olerite, né? Ou no papel. O aposentado não recebe isso. Pois Nele está tudo digital, é online. E é a idade que você tem mais dificuldade para checar o que está acontecendo. Sim, sim. E, infelizmente, vamos dizer assim, uma quadrilha, né? Uhum. Aproveitou dessa como que eu digo, um ponto fraco das pessoas mais idosas
e descontavam e a pessoa nem sabia o que estava acontecendo. Porque aqui em Piracicaba nós temos a oportunidade de ter uma DFR, mas tem alguns municípios que não têm. E eles são descontados, vão descontando associações, sindicatos. Isso acontece, sempre aconteceu, né? Eu lembro quando existia o imposto sindical, nós como um sindicato patronal, isso tinha, né? Eu já fui CLTista, você tinha que pagar um dia do seu salário, né? Em imposto sindical. E provavelmente as pessoas mais idosas, elas não têm esse conhecimento. São descontadas sem autorização. Quem aqui, ao pedir a sua aposentadoria no dia seguinte, não recebe um telefonema de algum banco querendo te ofertar um empréstimo consignado, que é um absurdo a taxa, né? Quando não, já faz o empréstimo e você nem sabe. Você nem sabe. Né, que já tiraram o dinheiro da sua conta. Ou seja, há uma quadrilha que já atuava há muito tempo, né? Pelo que eu vi aí desde 2006. Então, assim, governos passou o governo Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro, Lula novamente, e agora a Polícia Federal conseguiu buscar isso. Agora, o que mais machuca, o que mais dói, é que nós, contribuintes, é que pagaremos, né? Porque eu estava vendo uma informação hoje que vai ser ressarcido rapidamente. Mas da onde vai ser esse dinheiro? Porque já está na mão das associações, já está na mão das pessoas. Como é que você vai recuperar esses 6 bilhões de reais? Já foram gastos, já tem pessoas que provavelmente até faleceram, que fazem parte desse esquema. E, novamente, Brasil, né? Brasilzão, né? Você acha que consegue... você acha que consegue devolver esse dinheiro eu acho que vai ser. O governo já falou que não tem, né? Mesmo que foi pego de volta, Eric, foi uma parte, mas não chega a um terço. Não chega. Chega a um terço, não tem como, né? Como o Eric disse, o contribuinte vai ter que pagar, né? O incrível é a gente perceber que isso há tanto tempo, né? E principalmente desses últimos anos aí, coisa de 2 bilhões ao ano, né? E isso ser descoberto só agora, né? E cai o ministro e assume o secretário executivo. É o Brasil sendo o Brasil, né? As pessoas se enriquecendo ilicitamente, as pessoas, esses 6 bilhões de associações, que não é isso, como o Eric disse, isso não é incomum. Eu vejo, eu estou na associação comercial há mais de 20 anos, 25 anos. E isso, de vez em sempre, vem uma associação comercial, industrial de São Paulo, não sei o quê, vem com um boleto para as empresas pagarem e tal. Só que essa dos aposentados é um negócio muito... na fonte, né? Na fonte. Então, se a pessoa não olha que está sendo descontado 10, 12, 15 reais, e isso juntando tudo a 6 bilhões de reais de pessoas totalmente... Agora, eu fico muito, muito, muito indignado como isso demorou tanto tempo para ser descoberto. Não é possível... As coisas acontecendo dessa forma, associações mentirosas há tanto tempo. Eu não consigo entender isso. Então a gente fica bastante chateado com isso. Ô Jorge Aversa, você é empresário e faz parte da diretoria de uma entidade que vem ajudando a transformar a nossa cidade, assim como o Eric Gomes também à frente do Cimesp. Vocês não deixam passar nada. Quer dizer, muito pelo contrário, né? Vocês se doam para estar lá. A gente sabe que as diretorias, elas são totalmente voluntárias, né? Se doam para estar lá, para fazer acontecer, para ajudar o empresário. É uma demanda que existe porque o poder público não dá conta, o fato é esse, né? Quer dizer, está intrínseco ali, quer dizer, se existem associações, se existe o sindicato patronal, porque algo está errado. E vem justamente suprir essa demanda. Isso jamais passariam, né, nas diretorias que até hoje nós tivemos nas duas entidades, né, porque se faz presente. Agora, como é que pode o INSS, desde 2006, ter uma lacuna que qualquer um pode ir lá, dar o golpe e se sair bem? É isso que eu... o governo, tudo bem, mas o governo não participou. Tudo bem, mas tem absolutamente responsabilidade sobre isso. Todos os governos.
Como é que você deixa uma porta aberta? Vou falar uma coisa aqui, né? O Jardim, você vai na CIP e vê uma janela aberta com temporal lá fora. Você fala, bom, não estou aqui para fechar a janela. É mais ou menos isso que o governo faz, não é? Não é isso, Eric? Na verdade, o INSS é o governo, né? É obviamente que a gente não pode dizer, o presidente estava ciente. O nosso governo no Brasil, ele é tão grande, ele é tão robusto que realmente você não consegue ver tudo. Mas a responsabilidade é dele. Uhum. Não tem jeito. Você é o técnico. A partir do momento que você... Eu costumo dizer, Neto, ninguém coloca uma arma na sua cabeça e te obriga a ser presidente do Brasil, governador do estado ou prefeito municipal. Isso é uma opção de vida, um desejo de vida, um deputado, um vereador, é um desejo de vida. Então você tem que ter uma noção do que tudo acontece. Óbvio que você não vai ser o cara que vai saber tudo a fundo. Mas você sabe onde entra o dinheiro e nós tivemos uma reforma da Previdência em 2017, né? Até da Previdência, e eu não lembro se da Previdência foi 2017, acho que foi depois, né? Mas tivemos uma reforma onde foi até aumentado o desconto nos funcionários públicos, porque existia um problema de financeiro, tal, um déficit financeiro. Enfim, naquela época ninguém conseguia prestar atenção, que estava sendo descontado, isso, né? mexia com isso em todos os casos. Como que você não consegue? Nós passamos a ter os 65 anos, homens, 60 ou 62 mulheres, eu não sei exatamente, é mais o mercado do Leandro, né? Acho que é 60 mulher. Isso. Mas como é que eles não viram? E sabe o que é o pior? Boa parte da nossa população se aposenta com salário mínimo. Uhum. E dependendo da idade que você se aposenta, porque antigamente você se aposentava mais cedo, você conseguia, né? Não precisava ter acho que 95 anos de soma, né? Trabalhado, mais idade. A sua aposentadoria, no tempo mesmo, ela ia decaindo. E são os mais necessitados. Essas pessoas são as mais necessitadas. Uhum. Ou seja, desculpa, eu vou usar uma palavra, mas é uma baita de uma sacanagem com o idoso. Que a hora que você vai precisar comprar remédio, é a hora que você... que avô que não ajuda o filho hoje em dia, não dá um suporte, vai receber um neto em casa. Ou seja, eu acho que... Eu acredito, não vou nem dizer a palavra que acho, que foi uma coisa que não poderia jamais ter ocorrido. Uhum. Não, roubar é errado de qualquer forma, né? Você usurpar valores de pessoas. Mas do idoso... já sofre tanto, já paga plano de saúde mais caro, já sabe, tem necessidades diferenciadas de um jovem. Eu acho que o ser humano está passando um pouquinho dos limites. É triste demais, né? É demais para mim. Você participa conosco, está em casa, 991411048, Jorginho Versa conosco, Eric Gomes, estamos aqui conversando. A primeira pauta aqui falando sobre o INSS, né, sobre esse desvio dos aposentados, exatamente como o Eric falou, né, puxa, dos aposentados, né, que já fica... E o Jorge falou uma coisa, que é assim, né, Jorge, quando você está trabalhando, você está ali olhando, pô, que esse desconto aqui, né? Mas o aposentado, quando ele aposenta, ele tem outras preocupações, né, Jorge? E ele não tem... Ele não tem o lerite para olhar. Tem o papel. O Leandro falou aqui, você tem que entrar na página, abrir. Quando que o idoso vai ter essa disponibilidade de fazer isso, né, Eric? É difícil, né? Não sabe nem fazer isso, coitado. Tem pessoas que não têm a facilidade que nós temos. Não nasceram no momento da internet. Hoje você pega qualquer jovem, ok, o dedinho, né, nasce assim já. Sim, dedinho, né? Sim. Mas até eu, que tenho 49 anos... dá uma baita dificuldade com internet, com algumas coisas. Imagina um senhor de 60, 70 anos. Não vai. Gente, que de vez em quando nem computador tem cuidado. É um celular que nem enxerga direito a tela do celular. Uhum. É uma outra geração. É muita maldade de quem fez isso. É demais. Agora é cobrar, né, Jorge? Tem que cobrar, né? A população tem que ficar em cima, né? É isso, tem que cobrar. Eu acho que tem que fiscalizar, né? Isso é um papel também do legislativo, né? Tem que fiscalizar. Isso aí a gente tem que colocar a culpa, parte, como o Eric disse, desde o presidente da República, dos ministros, da
Câmara dos Deputados, do Senado, do Congresso como um todo, e tem que cobrar das pessoas. Eu acho assim, que o Brasil é um país que fiscaliza pouco. Uhum. É um país que trabalha muito em cima, não sei se é o mundo, mas vamos falar de Brasil, trabalha muito nas próximas eleições, trabalha muito em cima de votos e menos Brasil, né? Sim. E menos Brasil e menos o povo. A classe política, né? Que é a classe mais importante, que a gente pode falar que político, sempre político tem uma má fama, né? Né? Mas é essencial. Não existe forma de governar qualquer coisa se não tiver os políticos. Uma organização ali, né, que vai tomar conta. Só que tem que ter a fiscalização. Porque são seres humanos e seres humanos em prol do poder. Então, é assim, o poder acima de tudo. E o poder numa democracia chama-se votos. E votos precisa de dinheiro para voto. Então começa esse circo vicioso, esse circo complicado, aonde não tem fiscalização, aonde a fiscalização não é que não tem, a fiscalização é feita de uma maneira que deixa para lá, isso acontece, mas é pouco, deixa para lá isso, deixa para lá aquilo, vamos ver aquilo, muda de pauta, muda de assunto, muda de coisa e as coisas vão acontecendo. Exato. E a reforma foi em 2017 mesmo, Eric, foi com o Temer, né? O Temer, depois de 18, já entrou o Bolsonaro e tal, então já teve aquela reforma, que é dos 65, dos 60. Mas é isso daí. Eu acho que nós temos que aprender com isso e devolver o dinheiro para as pessoas que mais precisam aí, de alguma forma. De alguma forma, né? De alguma forma. Estamos ao vivo, vamos lá para a participação da população conosco aqui. O Paulo está perguntando uma coisa para os senhores. Boa noite. Neto e a todos do programa. Gostaria de saber o que eles estão achando das obras da SP-304. Parece que vai demorar, né? Mais que o programado. Está parecendo que vai demorar mais que o programado. Está aí o Paulo participando. Vamos falar um pouquinho disso? Isso é impactante para todos, né? Inclusive, você vê, né? É tão impactante que a gente nem imagina, né? Eu tenho, compartilhando com você, aproveitando que o Paulo está escrevendo, e eu quero a opinião de vocês, obviamente, eu não vou colocar mais uma situação aqui. O meu sobrinho tem um sobrado que ele aluga em Santa Terezinha. O inquilino está saiu essa semana. Falou, eu não vou mais alugar, estou mudando para o centro, porque está difícil de eu chegar no meu trabalho. E a gente começa a ter noção do quanto impactante é, né? Por exemplo, tem funcionário que fala, não vou conseguir trabalhar, não vou chegar no horário, ou eu mudo para lá, ou eu começo a trabalhar para o meu lado aqui. Como é que vocês estão enxergando isso enquanto empresário, né? Mas sem perder, obviamente, acho que o Paulo compreende isso, dessa evolução que tem que ter a nossa cidade, né, na locomoção. Como é que vocês estão enxergando isso? Pois não, Eric? Eu passei por lá, por sinal, ontem. Né? Passei ali, eu acredito que ele esteja falando ali do Bigaton, das pontes que estão sendo feitas. Ao meu ver, Neto, isso vamos deixar claro, tá? Para o pessoal, muita gente acha que é do prefeito atual. Não, isso já estava programado antes, né? Então... até tardio, né, Eric? Falar a verdade. Teve algumas questões da licitação que atrasou, enfim. Eu acredito, passando por lá, o que eu vi foi mal planejado. Ontem eu mesmo, indo para Santa Terezinha, eu fui por dentro, ali logo ali na antiga Santinho, fui por trás ali, né? E consegui ir lá para Santa Terezinha. Tem uma entrada por trás, obviamente ela não estava congestionada. Eu fui perto das 11 horas, das 13 horas que eu fui para lá. E ao retornar também não estava complicado, né? Mas para quem vai para São Pedro não tem jeito, você tem que sair ali, né? Que eu também fui outro dia para Charqueada, vim por dentro. Eu não sei qual é o cronograma oficial, eu não olhei esse cronograma oficial. Realmente, pelo que eu vi, pelo número de máquinas que estavam operando, poderia ter mais máquinas para agilizar o trabalho. Nós vemos aqui pela foto, nós temos uma retroescavadeira, onde você poderia ter duas, três trabalhando, né? Exato. Tudo... Será balbo. Para mim é assim, ó,
o Brasil ainda tem um defeito muito grande. Eu tive a oportunidade de trabalhar em outros países, né? Pelas empresas que eu trabalhei, e lá se planejava, demorava para se planejar, para se executar rápido. Aqui se planeja rápido para executar morosamente. E ao final, quem perde somos nós. E eu sempre digo uma coisa: o nosso ativo mais importante é o tempo. Né? E esse tempo, ele é importante porque nós não sabemos quando vai acabar, quando a senha nossa vai ser chamada. E você perder tempo numa estrada que ali, só para quem não sabe, Vila Sônia, Santa Terezinha, hoje são 120 mil habitantes. Olha isso, gente. É uma cidade maior do que Saltinho, é maior do que Charqueada, é maior do que São Pedro. Acho que se somar todas não dá o Vila Sônia. E o pessoal está sendo prejudicado. Ou seja, o planejamento deveria ter sido feito com mais esmero, com mais cuidado. Parece que a gente, o contribuinte, é sempre deixado de lado. E é interessante que, obviamente, não tem nada a ver com o prefeito atual de Piracicaba, que isso é uma obra estadual, tá? Não é do prefeito, mas esperaram a campanha acabar para começar. Nós precisamos, como cidadão, começar a pensar nisso. E você não acha, Eric, que essas licitações não teriam que ser feitas para as pessoas trabalharem fora do horário comercial? Boa. Concordo plenamente. E que aí não incomodaria ninguém. Eu concordo plenamente. Mas eu não sei o que acontece. Que aqui nesse país isso não acontece, né, Jorginho? Atrapalha tudo. A gente sempre se enrosca. A gente vê, às vezes, isso lá na associação comercial, a gente vê com muita frequência as obras nos corredores comerciais em dezembro. Então, assim, horrível. É horrível, ou em novembro. Então, assim, nós temos que... Então, é licitação, é valor de licitação. Trabalhar à noite tem outro valor. A licitação, quem ganha também entra com 2, 3 maquininhas. Exato. É porque pegou barato para ganhar das outras. E aí começa todo aquele custo desande, Brasil. né? O custo Brasil, de novo a falta de fiscalização, a falta de clareza, de transparência. Mas, assim, o único jeito que eu vejo... Porque também não tem jeito de fazer omelete sem quebrar ovos. Sim, sem dúvida. Você tem que... Algum incômodo você tem que ter para fazer obras, e que essas obras, depois de pronto, vai mudar totalmente esse entorno, o entorno da Vila Sônia, de Santa Terezinha, de Charqueada, de São Pedro... Santana, Santa Olímpia, e todo mundo do entorno ali. Mas poderia ser feito à noite. O custo seria maior? Talvez fosse maior. Mas o incômodo menor, porque quanto não custa as pessoas paradas no trânsito? Impactante. Não, eu tô dizendo que a casa, vai deixar de alugar a casa. Tu vai deixar de alugar a casa, está mudando o inquilino. Aí tem funcionário que vai começar, eu vou virar por aqui, já não vou mais para lá. Entrega... iFood, já você consegue, está tendo dificuldade para entregar naquela região. É que lá é uma cidade como o Eric falou, mas dependendo da situação não vai mais. Uber está difícil pegar, aplicativo está difícil pegar. Quer dizer, desencadeou uma série de problemas. Quando a gente fala de custo, que nem o Jorginho falou, eu vou dar um exemplo que o Jorge entende 1000%. No shopping center, você só trabalha à noite, né, Jorginho? Você só pode entrar... Qualquer tipo de reforma só à noite, exato. Reformar as lojas, é só à noite, que é da área comercial deles. E não tem choro, não tem vela, porque você não pode incomodar a pessoa. Quando a gente fala que tem um custo maior, ele tem um custo objetivo, ou seja, financeiro. Mas tem um custo que ninguém faz a medição, que é o subjetivo, que é o estresse da pessoa que está ali, que fica irritado, que pode ter uma batida, uma briga de trânsito, que incomoda. O que eu vejo, isso acho que desde que o Brasil, lá desde 1500, vamos assim dizer, né, é que a população nunca é ouvida, nunca é respeitada. Eu lembro quando estava na época de recap da Marginal Pinheiros e Tietê lá em São Paulo, eu ainda trabalhava numa outra empresa. Nossa, gente, aquilo lá era 2, 3 horas para atravessar a Marginal. Você ficava irritado, você ficava, sabe, nervoso. Aí agora, em São Paulo, eles fazem os recap à noite. Né? Eles estão fazendo, ou seja, melhorou.
Então, assim, o custo objetivo, que a gente chama, o dinheiro em si, ele pode subir. Ele pode ser um pouco mais alto, até porque nós temos adicional noturna, nossa legislação... Mais o benefício... Né? Mas o benefício para a população seria maravilhoso. Governador, escuta o Jorginho. Boa. É isso aí, Érica, é isso aí. Tem o custo oculto, né? Porque aí o cara tá fora do mercado, porque ele tá parado na fila, ele tá chegando atrasado, ele tá brigando com a mulher, ele tá brigando com tudo, porque ele tá irritado. Então, assim, é o custo oculto e isso é mais um problema do nosso ouvinte aí, que tem toda a razão. Mais participação, pode colocar na tela para nós, Bruno? Tá aí, então. A Roseli está perguntando, parabéns pelo programa Neto, sempre trazendo assuntos importantes. Jorge Aversa pensa em entrar na política, Jorge. E aí? Não. Eu faço a política, vamos dizer assim, de entidade, né? Da sociedade civil, né? Então a gente procura contribuir aí com a cidade, com o desenvolvimento, mas de uma forma com entidades, como eu estou na CIP já há mais de 25 anos, de forma voluntária, como o Eric também faz esse trabalho voluntário no CIMESP, e onde a gente trabalha desenvolvimento. Então a gente já é um político, mas um político que não tem partido, mas assim, então... O que eu acho que tem que ter gente boa na política partidária. Sim. Isso é muito importante. Porque o que está acontecendo nesse momento, nesses últimos anos, né? Últimos 30 anos talvez, é que as boas pessoas estão fugindo da política. É verdade. Então você tem, lógico, tem muito bons políticos, mas nós temos muitos maus políticos porque não querem entrar nessa ciranda política. Então nós temos que incentivar, nós da sociedade civil, incentivar bons políticos a participarem do pleito eleitoral, e que a gente tenha cada vez mais bons políticos, cada vez mais pessoas preocupadas com o povo, para a gente estar aqui, oxalá, daqui a alguns anos, em vez de discutir problemas, a gente está discutindo o que vai o futuro, as coisas boas para os nossos netos, para os nossos filhos, tal, e não ficar discutindo porque as obras, por isso, porque lá no INSS está tendo... Então, sabe, eu acho que a gente tem que parar, tem que começar a olhar, conversar com bons políticos e começar a olhar as coisas boas, que tem coisas boas. Sim. Né? Sim. Então, Jorge, sabe que você está falando uma coisa importantíssima no sentido de, quando você fala isso, acho que quem está em casa está concordando, obviamente, vou pedir até para escrever, né? Mas o que está faltando, Jorge, é uma coisa que está nas nossas mãos, né? Hoje, conversando, entrevistei o prefeito de Saltinho, né? E eu perguntei para ele tem todo um propósito lá para ser feito, o aniversário da cidade agora, né? Semana que vem, aniversário da cidade, ele tem um propósito para transformar a cidade não mais como dormitório, né? Mas uma cidade que produza. E é uma visão essencial, né, para uma cidade que cresce. Tem que ter indústria. Se não tem indústria, não tem comércio, o que você vai fazer? Não vai trabalhar, não vai arrecadar. A cidade não cresce. Eu falei, como é que está a sua articulação? Junto, né, o governo do estado e o governo federal. Ele reclamou um pouco do governo federal, falou que está difícil articular. Mediante aí toda a situação que a gente está vendo, troca de ministro, né, e, enfim, escândalo, então a coisa mais complicada. Ele falou, olha, conversa com o governador, está sendo uma conversa interessante, mas um pouco mais distante. E eu falei para ele, e os deputados? Ele falou, um deputado tem emenda, tem projeto, e eu perguntei para ele, e como é que fica Brasília? A gente não tem representante nosso aqui. Quando vem verba, a verba vem aquela que sobra. E é verdade isso. A gente não tem um deputado que está lá falando, não, nossa região precisa, porque a gente está criando mais situações, reformas, precisamos de verbas para a nossa, verba federal. A gente não tem essa articulação, Jorge. E isso é responsabilidade nossa, que a gente não elegeu um deputado federal para estar em Brasília trabalhando emendas. A gente é obrigado a ter coligações. Agora, você imagina, a gente não pensa de maneira distrital. Mas o político está em Brasília, o político está em São Paulo, ele pensa de maneira distrital. Ele vai olhar de onde o berço, de onde ele saiu. O reduto dele. Não é? Não está faltando o nosso representante? Eu sou mais velho que vocês, então eu sou da época que Piracicaba tinha 3 deputados federais. Olha isso. Né? 3 deputados federais. Era o Zé Machado, o João Herman e o Tami, se eu não me engano. É isso aí. E assim. E agora com essa
reforma tributária, cada vez mais as verbas vão ficar no governo federal. Então, Piracicaba, com quase 500 mil habitantes, tem que eleger no mínimo mas eu acho que cabe 2 deputados federais aqui em Piracicaba. Região. Isso aí. E isso a CIP e mais as outras entidades têm trabalhado. Piracicabano vota em Piracicabano. Piracicaba vota em Piracicaba. A região metropolitana. Vamos olhar agora, então, como região metropolitana. A região metropolitana tem que votar, inclusive porque para ser deputado federal hoje você tem que ter lá cerca de 100 mil votos, sei lá, alguma coisa em torno disso, dependendo do partido, dependendo das coisas. Então você precisa de uma região metropolitana. Então essa região metropolitana tem que eleger pelo menos um. Vamos pensar em 2, em 3, mas vamos ser humilde e pensar em pelo menos um deputado. Então, o Piracicabana, a região metropolitana, tem que votar na região metropolitana. Isso é uma campanha que eu aqui estou propondo para o Eric, falando com o Simestre, com a Copracana. Nós temos que fazer uma campanha nessas próximas eleições muito, muito forte para a gente eleger na nossa região deputados estaduais e deputados federais. Queira ou não queira, nós precisamos dos políticos e bons políticos. E Piracicaba tem bons políticos. Então, se a gente conseguir eleger 2 federais e 3 ou 4 estaduais nessa região metropolitana, daqui a 10 anos nós vamos ter não vamos estar falando mais do que a gente está falando hoje, vamos estar falando de outras coisas, de uma região desenvolvida, de uma região de emprego, de renda, de menos miséria. Então é isso. Então precisamos sim, com certeza. Com certeza. Deixa eu falar pra você da Drogal, a nossa rede piracicabana que só cresce, né, gente? Ó, tá chegando, hein? Vai se preparando que o kit já tá à sua disposição. É o Supermans, tá? Que apresenta aí a Drogal 90 anos, apresenta pra você a linha de chegada que é para todos. Um evento que não é só uma corrida, é um movimento que promove inclusão, celebra a diversidade, rompe barreiras e une atletas PCDs e não PCDs. Gente, a corrida vai rolar no dia 13 de julho, com largada na Rua do Porto, aqui em Piracicaba. As distâncias são super tranquilas, serão 5 km e 10 km. E o kit custa a partir de R$ 49,00, super acessível também. Ó, para você saber mais e fazer a sua inscrição, acessa o site que está aparecendo aí na sua tela. Circuitosuperwomans.com.br. Garanta o seu kit. Drogal, a rede de farmácias Piracicabana, 34013000. Mais informações pelo telefone. Drogal. Mais participação? Vamos lá. O mic da Mata aberto? Lê para nós, por gentileza. Tem sim, a Claudineia dando boa noite, Neto. Queria perguntar da Boys. Eu queria entender por que tanta polêmica por aqueles prédios em ruínas, deteriorando. Já vi usuários de droga lá. Por que algumas pessoas não querem as melhorias? Desculpe a minha ignorância. Obrigado pela participação, Cláudia. Vamos falar então, já aproveitando aí, Claudineia, né? Obrigado, Claudineia, já aproveitando aí o que a Claudineia está perguntando para nós, falando um pouquinho dessa situação, né? A minha irmã foi do departamento pessoal da Boys, só que ela não trabalhava aqui, ela trabalhava na Rua Direita com o Dr. Peter, né? Ela trabalhou anos ali, acho que 12 ou 13 anos, né? E deixou a muito custo, né? Ela não queria, mas ela deixou pela gravidez, enfim, foi outro propósito de vida, né? Mas eu me lembro muito bem que a Boys gerou muito emprego aqui na cidade, né? Eu acho que é um marco, a Boys é um marco da questão industrial na cidade, né? Tem outras empresas que se valem também, de outros setores, mas a Boys, por estar numa área centralizada, né? E a gente tem muitas pessoas que trabalharam da Boys, como tio, avós, né? Eu, minha irmã, trabalhando na Boys, mas a gente viu a decadência da Boys, em todos os aspectos, né, Eric? A Boys foi decaindo e ela começou a grande crise junto com o Collor, né? Hoje, atrás das grades, tá preso ainda o Collor? Tá em casa. Tá em casa, né? Tá em casa já. Mas começou com aquela loucura que o Collor e a sua ministra, que hoje está nos Estados Unidos, né? De prender o dinheiro, quebrou a Boys. Foi fato, né? E a gente viu esse prédio cada vez piorando.
E aí, sem sombra de dúvida, olhar a Bóis hoje é olhar a Bóis no sentido de olhar a Rua do Porto, olhar a passagem turística da cidade, né, tão agradável, que precisa evoluir. A gente não pode olhar, né, uma Rua do Porto decadente. E quando a nossa amiga fala que viu usuários de drogas, ela, como creio que Piracicabana, o nosso turista também está vendo, os nossos pais estão vendo, né, algo que não está legal, que poderia estar muito melhor. Então vamos entender, eu queria que vocês falassem sobre isso, o que é a Bóis hoje, o que a Bóis pode se tornar, e essa discussão que vem se arrastando aí, né, de pontos de vistas, que acaba se convergendo em algum lugar, que é a melhoria. Né? E por que não a melhoria privada? Né? Pois não. Neto, eu vou, depois o Eric entra mais, assim, eu acho que o piracicabano não conhece esse projeto da Bóis. Quando você fala do Collor, isso já faz... Collor foi em 1990. Sim, nós estamos falando de 35 anos. Exato. Esse imóvel parado no meio do centro de Piracicaba, interrompendo todo o crescimento da região. Então, assim... E esse projeto é um projeto que o piracicabano não conhece. Não tem interesse. Não é que não tem interesse, ele não conhece o projeto. Esse projeto dele, ele gera quase 2.000 empregos. Nossa. 60% desse terreno ele volta para a população da cidade com restaurantes, com praças, com projeto social, com museu cultural. Então, assim, ele tem 60% desse terreno, que são 33 mil metros quadrados. Então, nós estamos falando de 20 mil metros quadrados voltando para a população poder circular, passear, namorar, e tomar um chopp, sabe? Então, assim, você tem uma revitalização daquela área. Uma revitalização necessária. O que falta é as pessoas... A Claudineia, acho que falou, né? A Claudineia, não sei se você conhece esse projeto, mas esse projeto é uma coisa que é muito difícil, porque as pessoas... você tem pessoas contra o projeto, e que a gente não quer, e a gente não entende o que as pessoas querem para que isso... Tá bom, não vamos fazer o quê, né? Isso. Porque, assim, a democracia, ela existe. Eu acho que ninguém precisa concordar, todo mundo, com a mesma direção. Mas a gente não pode não concordar com nada, né? Não concordar com nada. Então, assim, a gente está bastante preocupado com o que além de nós, o próprio prefeito, a prefeitura, claro. O munícipe, porque agora existe uma lei aí, um pedido de tombamento de 350 imóveis no entorno da Rua do Porto. Isso significa que nós vamos parar o crescimento de toda essa orla do rio. Isso é bom? Isso é ruim? O que nós vamos fazer? Vamos deixar 30, 40, 50, 60, 100 anos, virar igual vira o centro de São Paulo, igual é o centro de muitos lugares, tudo desabitado, tudo deteriorando, tudo acabando, tudo aí caindo. O crime toma conta, aí né? O crime toma conta, a droga, a prostituição. Então, assim, o piracicabano tem que saber o que quer e entender, debater e olhar o projeto e o que está se discutindo. Ô Jorge, estamos falando de uma iniciativa privada, né? Se a gente pensar, desde o tombamento e a aquisição do Engenho Central, a gente teve uma reforma impactante que foi o teatro. Mas nós temos prédios lá que está caindo. Nós temos prédios lá que está em risco, está interditando. Daqui a pouquinho você vai ter um corredor para passar. Ele vai poder chegar mais perto dos prédios. Porque não tem dinheiro. O governo não tem dinheiro para manter. Muito bom, vamos tombar? Vamos tombar. Haja visto que, no meu ver, eu já coloquei isso, que falei até para o Eric, eu morei um tempo na Alemanha. Eu e a Maria, a gente morou 6 anos na Alemanha. A cidade que a gente morou é uma cidade... A casa que a gente morou é de 1.500. A casa, né, Maria? A casa, toda reformada, mas ela mantém a arquitetura. A cidade inteira foi refeita, Jorge. Ela foi refeita, a cidade inteira, modernizada. Nós estamos falando de uma Alemanha, onde você tem casas e a cidade de 2.000 anos, né? 2.000 anos, 1.500 anos, tem ali a cidade, o vilarejo, que era um vilarejo, hoje é uma cidade, que não parou. Você imagina se lá, isso eu levantei
essa minha indagação, porque eu fico imaginando se aquela cidade parasse no tempo. A Alemanha não ia ser a Alemanha. Ela é extremamente turística, estou falando de Bad Sassendorf, extremamente turística, uma cidade de cura, né? Uma cidade que recebe tratamento para lesões óssea, muscular, é uma das mais top que tem na Europa. Então vem a Europa inteira. A cidade se preparou para isso, Eric. Peraí, vamos receber o tratamento de pessoas, temos que se preparar para isso. Além da acessibilidade, a diversão para essas pessoas. Então as pessoas iam, um grande comércio, a rua foi refeita, em obra o tempo todo, Jorge. Nós moramos 6 anos lá, os 6 anos a cidade foi modificada, eu presenciei a mudança, modernizada, sem perder, e eu acho que é isso que contém na sua proposta, né, que você está apresentando para nós aqui, sem perder a característica cultural, a característica histórica. A mesma coisa. Os prédios históricos serão mantidos todos. Os prédios que saíram dali, as pessoas falam, não vai derrubar tudo, vai acabar com a história. Imagina. Não vai derrubar nada, vai manter a história. O que vai sair é essas últimas coisas que foram feitas nos últimos 30, 40 anos. Que é aqueles prédios de caletão que a gente vê na frente, sim, que são amianto, que são coisas modernas. Tudo que é histórico vai ser mantido, restaurado e entregue à população. E do outro lado você tem um engenho que está se desfazendo. Então é isso. Porque não tem dinheiro para manter. Quer dizer, quando você tem iniciativa privada para fazer isso, deixar registrado historicamente, né, o que é nosso, melhorar, é difícil entender, Érica. Imagina a Alemanha com o movimento. A Alemanha parar. É que aqui, Neto, o Brasil, a situação está muito complexa. Eu tive a oportunidade de ver o projeto. E o projeto é muito bonito. E a alma da Boys, os pontos principais estão mantidos. O que o Jorge falou, quem teve a oportunidade de ver o projeto, você não sabe muito não, abre na internet lá, Vila Boys, está lá o projeto. Ele mantém Boulevard Boys. Mantém as características da fábrica, onde tem a mini usina hidrelétrica, vai ser mantida, vai voltar a funcionar. E aquilo ali revitalizará a nossa cidade, o centro da nossa cidade. Nós temos um caso que a gente não precisa nem muito longe. Quem já teve a oportunidade de ir para Buenos Aires, sim, já lá no Porto Madeiro, foi isso. E o que o Jorge colocou é exatamente isso. Tem os prédios que foram construídos, né, que a própria Boys, obviamente, ela foi crescendo organicamente, ela tinha um terreno, onde você tem prédios com amianto. Meu Deus. Que, para quem não sabe, para quem é mais novo, isso é cancerígeno, é um produto cancerígeno. Isso tudo vai ser retirado. Tá? Eu já tive a oportunidade um dia, eu estava passeando lá na Rua do Porto com a minha esposa, eu vi pessoas lá em cima do prédio. Sim, entendeu? Eu já mostrei aqui. Usuários de droga. Acho que você mostrou também, eu também vi aqui, verdade, no seu programa. Então, assim... Eu mostrei uma imagem pior. Eu mostrei 3 estudantes que cabularam o álbum, estavam em cima do telhado, Jorge. Então, o que nós estamos aguardando? Porque vai ser mantido a essência. Uhum. Eu gostaria de entender o porquê não. Todas as desculpas, as falácias que eu ouvi, que o sol não vai bater no sol no Rio. Gente, a água passa ali, é 1 segundo para passar do começo ao final. Coisas. Então, assim, são coisas que não são factíveis, não são razões para não ter aquele empreendimento. É um empreendimento que começará a revitalização. Uhum. E o restante da Rua do Porto ganhará com isso. Porque você verá que haverá um movimento de revitalização até dos imóveis próximos. Claro, todo mundo vai ganhar. E quando nós falamos de casa, obviamente o pessoal vai manter a arquitetura e vai arrumar dentro. E ali, quem vê o projeto, a alma da Boys está lá. A essência histórica da Boys está lá, né? A arquitetura tem um triângulo numa área lá que tem Boys, escrito Boys em cima. Tá bom, mostra para nós. Estamos com o projeto. Ele está lá. Ele está lá. A entrada. Então, ou seja, está lá. Não tem prejuízo. Eu
não consigo ver o prejuízo para a cidade, eu só vejo ganhos para a cidade. Olha isso, gente. Coisa linda, né? Esse é o projeto, tá lá, ó. E olha, vou te falar uma coisa, estamos falando de uma empresa, né, que não é uma coisa que estão falando, tem 200 anos, né, tem 100 anos, né? Estou falando de uma empresa que ela veio justamente no período industrial da cidade, né? Que o olhar são de vocês, que vocês são empresários, que vai se manter, mais do que todos nós. Manter uma história de uma empresa é olhar do próprio empresário que sabe o quanto custa construir e manter. Então, cara, você está entregando a situação para quem realmente entende e não vai trocar, né? Vai melhorar. Olha essas imagens, gente, dá uma olhada. Essa é a entrada, né, que dá pela Rua do Porto, né? É isso, né, Jorge? É exatamente isso, exatamente isso. Então a sua irmã vai olhar e falar assim, olha a Boys novamente da cidade. Sim. Não aquele mausoléu Olha que hoje lindo. existe. Olha ali, essas travessas são aquelas são as ruas. Você vai criar vilas ali para a população caminhar, ruelas, circular. Exatamente. Quanto mais nós atrasamos a aprovação disso, corre-se o risco, quem tem um pouquinho mais de memória, aconteceu o mesmo evento na Avenida Paulista, na Mansão Matarazzo. Na Mansão Matarazzo, Eles estão exatamente. esperando o quê? Porque isso infiltra água, Sim, é sim. normal, hoje ele está lá. A hora que cair, nós vamos falar o quê? Aí não tem o que revitalizar. Foi o que aconteceu na Mansão Deixou Matarazzo. cair, Deixou cair, porque não Exato. tem jeito, você não tem como manter. Aí sim, construíram hoje lá, acho que um prédio, não sei o que tem no local, não tem ideia. Só que nós estamos falando de uma rota altamente comercial, turística, mas comercial. Sim. Agora, a Rua do Porto, ela precisa desse up, ela precisa revigorar. É necessário isso. Quando você tem iniciativa privada que vai fazer, porque o governo vai fazer isso. Não, o governo Não tem nem de onde tirar grana para fazer isso. Neto, não é responsabilidade do governo. O governo, ele malemar consegue cuidar do cidadão, do munícipe. É verdade. Desculpa, é difícil. É bem apertado. Quem teve a oportunidade, quem tem, entra lá, estuda as leis de diretriz orçamentária, estuda o orçamento de Piracicaba. A manobra do prefeito é muito pequena. Ele tem que tirar de um lugar para colocar no outro, tem algumas verbas que ele não tem como mexer. Então é difícil, entendeu? Sem falar em empregos, estacionamento, sabe, são tantas os benefícios que as pessoas não discutem isso. Discutem que não, porque vai bater sol, vai bater isso, ou tem a ave que, sabe, são coisas que tecnicamente existem estão sendo estudadas com laudo. Tem tudo laudo, não tem ninguém brincando. Gente, vocês são daqui. Né? Não, com SG, não tem como você ficar... Ô, Jorge, vocês são daqui. Mais do que qualquer outro, não estou desqualificando quem vem de fora para cá, porque eu também sou de fora. Aprendi a amar, mas sendo daqui, vocês sabem o quanto é importante fazer isso. E vão fazer bem feito. Vão fazer uma coisa que daqui, né, a 5 meses depois, a gente está lá cobrando o Jorge, cobrando o Eric. Ô, Eric, como é que fica essa situação? Sabe que é para melhoria. Né? Olha, isso tem muito pano para manga, a gente tem que discutir. Você falou uma coisa, Jorge, que acho que é o nosso dever, então, trazer, a gente colocou as imagens, mas trazer mais sobre isso aqui. Mostrar, né? E acho que assim, a imagem vale mais do que 1000 palavras. A gente ficar falando o que não é, o que não é, a gente se cala quando a imagem vem e vale mais do que 1000 palavras. Eu respeito e mando um abraço a todos os nossos queridos companheiros das rádios, mas por mais que você use, você vai estar usando a imaginação de cada pessoa que está do outro lado. Isso é bacana também. Mas numa situação como essa, precisa mostrar, está aqui o projeto, olhem para o projeto. Não tem além disso, é isso aqui e vale a pena. E olha, Neto, muita gente comentando aqui, pode abrir direto a mensagem da Cleide, como o Jorginho falou, muita gente não sabe, não conhece, não faz ideia do que a Cleide está vendo pela primeira vez agora aqui no programa, essas fotos do projeto. Nossa, que lindo, maravilhoso, o prédio Boys vai ganhar vida. Nossa cidade vai ficar mais linda ainda. Geração de emprego, muita gente não sabe mesmo, né? Não tem conhecimento. A grande maioria, né, não teve a oportunidade de ver, por isso o site é Vila Boys. Boulevard Boys. Boulevard Boys. Boulevard Boys. É só clicar Boulevard Boys, já vai aparecer direto no Google. Vocês vão ter a oportunidade de ver. Acredito piamente que vai ser um ganho para a cidade.
um ganho para você ter um local de descontração aos finais de semana, para ir com a sua família, passear, tomar um café. Tá num local agradabilíssimo, um local onde Piracicaba começou, próximo ao rio, né? Você vai poder ver ao outro lado a famosa Noiva da Colina, vai poder ir para o Engenho, um local que vai ter estacionamento, portanto desafogará quem que não vai de sábado e domingo, difícil achar lugar para estacionar, vai aproveitar a cidade. Infelizmente, alguns poucos que não compreenderam, que infelizmente não tiveram o amor pela cidade, não digo nem dentro da concepção deles, acreditam que um projeto tão lindo desse vai prejudicar. E olha que eu não tenho nada a ver com o projeto, tá? Deixo claro para todo mundo que é só porque eu realmente acredito, eu bati o olho quando eu vi. Eu falei, nossa, que lindo. Eu tive a oportunidade, quando foi apresentado, que tinha um estudo antes. Não, primário, e tinha outro projeto lá. Tinha outro projeto. Jorge, comparado com outro projeto que a gente foi fazer a cobertura, inclusive, 6 anos atrás, 7 anos atrás, ou mais, né? Mais, 2015, que era um shopping. Era bonito, mas aí é outra concepção. Exatamente. É outra concepção. Onde você escondia, e nunca ninguém falou naquela época. Não, vocês estava pronto. Onde você escondia os prédios, era bonito também, mas tinha umas cápsulas de vidro em volta dos prédios. Agora não, agora os prédios estão valorizados. Estão valorizados, exatamente isso. E o arquiteto que fez essa obra é o arquiteto que trabalhou na Argentina, em Buenos Aires. Olha que legal. Mesmo arquiteto? É o mesmo arquiteto, é um arquiteto que conhece a mistura do novo com o antigo. Prevalecendo a história e a arte e a cultura. Sem esquecer da história. Assim, eu acho que nenhum povo pode ter sucesso se não reconhecer a história, reconhecer quem fez isso. E nesse projeto, a maior valorização é da história. Gente, o papo foi bom, chegamos ao final, até estouramos aí 4 minutinhos. Tem mais coisa aqui, essa semana eu vou falar, o Eric teve São Paulo também, acho que a gente vai dar destaque para isso, semana a gente vai falar sobre isso, Eric, é muito importante, e a gente vai conversando. Ô Jorge, vou voltar mais vezes aqui, que eu quero talvez trazer mais pessoas aqui, né, para a gente mostrar e usar como exemplo outras localidades. Vocês falaram da Argentina, eu tenho imagens também da Alemanha, de Bad Sandorf, gostaria de mostrar, porque é a mesma coisa, é o mesmo turismo. E lá eu trabalhava com turismo. Eu trabalhava numa cafeteria italiana lá, que vivia extremamente do turismo. A gente quer isso para a nossa cidade. A gente quer a indústria, vocês estão aqui para falar sobre isso, a gente quer o comércio e a gente quer o turismo sendo de qualidade como referência. Então a gente volta para falar mais vezes aqui, viu? Obrigado pela sua presença, Jorge. Muito obrigado pela oportunidade. Valeu. Eric, obrigado, viu? Imagina, Neto. Obrigado, Maria, e a todo mundo que está nos assistindo. Por favor, entre Boulevard Boys. Vamos ter ciência do que nós estamos falando. Passou muito rapidinho esse programa de sexta-feira. Eu quero aproveitar como ele vai ser reprisado no final de semana. Domingo, Dia das Mães. Um feliz Dia das Mães, primeiramente para minha mãezinha, Dona Aninha, e todas as mamães que nos assistem, viu? Excelente final de semana. Tchau, tchau. Um beijo para todas as mães. Manda beijo para as mães aí, vocês aí. Vocês três aí. Cadê vocês? Manda beijo pra mãe. Aê, mãe da Ana merece dobrado o presente. Porque pra aguentar a Ana não é fácil. Beijo pra mãe de todo mundo. Beijo pra todas as mães. Chegamos ao final do programa, Nascer Diferente. Fique com Deus, excelente final de semana. Tchau. A PUESP está presente em todo o estado, em cada sala de aula, na vida de cada profissional da educação. Em defesa da escola pública gratuita, laica e de qualidade, da dignidade profissional de seus associados, da cidadania plena e da democracia. Comunicado de responsabilidade da PUESP.